Mas eu confesso que raramente, não me lembro uma vez que eu tenha chego com tanta incerteza do que ministrar. E eu vim até falando com a Thalita, eu falei, nossa, eu orei de novo. Eu não sinto ainda qual delas que eu devo ministrar. É algo, quem é pregador, entende o que eu estou dizendo? E aí quando chegou aqui, Deus me levou a Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. E aí a gente entende que o Senhor da igreja, que é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem a direção, e Ele sabe aquilo que é melhor para o teu povo, para a tua igreja. E nós assim, submetidos à tua autoridade, ao teu senhorio e à tua vontade, nós também nos submetemos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Livro das Revelações, o capítulo é o 2, livro de Apocalipse, o capítulo é o 2, o verso é o de número 1, e diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se pois de onde caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, tu tens o controle, tu tens a liberdade de fazer segundo a tua vontade. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, e tu sabes o melhor para a tua igreja. A tua palavra, Deus, foi aberta e lida, e ela tem poder, a Deus, para vivificar a nossa vida, para vivificar a nossa fé, para nos encorajar, para nos colocar de pé, para, Senhor, trazer à existência as coisas que não existem, para revelar o que há de mais profundo no Senhor para nós, ó Pai. Por isso me usa nessa noite como instrumento diante do Senhor. Me diminua, Senhor, para que o Senhor cresça neste lugar, e como um vaso de barro, mas cheio do teu poder e da tua unção, que eu possa ser boca de Deus para a tua igreja, instrumento para a glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Livro do Apocalipse, livro das Revelações, livro esse que muitas vezes nós temos o receio de ler, porque algumas pessoas falam que tem medo de ler o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse ele traz o que vai acontecer. Na verdade, o Apocalipse ele não traz só o que vai acontecer, ele traz o que está acontecendo. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 1, no versículo 19, quando João está na ilha de Patmos, Jesus vai dizer para ele o seguinte: escreva, pois, as coisas que você viu, as que hão de acontecer depois destas. Ele está falando de futuro, mas está falando de presente. Aqui João ele é levado no entendimento majoritário da teologia pelo imperador Domiciano, que ali em meados de 81 depois de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que o livro do Apocalipse foi escrito em torno de 90 depois de Cristo, como uma forma de punir o apóstolo João, o último apóstolo vivo ainda. Talvez a morte aos olhos de Domiciano não era o suficiente, mas não, eu vou punir o apóstolo João. E se tem algo que machuca o pregador, machuca o apóstolo, machuca aquele que é boca de Deus, é calar ele
em meio às circunstâncias. Então é isso que o imperador Domiciano faz, ele retira João de onde está e o leva para a ilha de Patmos. Já ouvi algumas pessoas dizerem, e aí João fica largado ali embaixo da árvore, e eu fui descobrir que na ilha de Patmos não tem árvore. Agora se imagine esse sol que a gente está enfrentando numa ilha, sem árvore nenhuma para você ficar embaixo, um calor, só alguns arbustos que são floridos, mas apenas arbustos. E ali está João, punido por pregar a Cristo, porque ele mesmo vai dizer, no versículo 9 do capítulo 1, eu, João, irmão e companheiro de vocês nas tribulações, no reino e na perseverança em Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava ali por pregar a palavra e por testemunhar a Cristo. Ele estava ali por ser fiel à palavra e ser fiel ao testemunho de Cristo Jesus. Punido por isso, ele é levado à ilha de Patmos para ser silenciado. Mas eu gosto muito a forma como Cristo trabalha, porque ele estava ali para ser silenciado, mas ali ele vai ser boca de Deus para escrever o livro das revelações. Para Domiciano ele ia calar o apóstolo João, mas para Jesus era o momento oportuno para ele ver os céus abertos, a glória de Deus, e escrever: escreva para a igreja que há uma esperança para eles. E João então vai e se dispõe àquilo que Jesus quer fazer por intermédio da vida dele. E Jesus então no versículo 20 vai dizer, versículo 19 do capítulo 1, escreva pois as coisas que você viu e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, você vai escrever agora as igrejas que estão na Ásia, a igreja que hoje geograficamente estaria ali representada no espaço da Turquia, por exemplo. E aí João ele vai escrever a primeira igreja, que é a igreja na qual nós lemos hoje, que é a igreja que está em Éfeso. Éfeso significa desejável. A igreja de Éfeso, que geograficamente estava num lugar privilegiado, no entanto, detinha as suas lutas e as suas adversidades, como por exemplo, o templo da deusa Diana estava estabelecido em Éfeso, e a igreja, cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo, havia de combater essas heresias pregadas naquele tempo. E aí então, o Senhor ele submete, ele declara a João aquilo que deve ser escrito à igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja, o pastor da igreja, Timóteo, e ele vai escrever a este homem de Deus, a esta igreja, porque aqui ele vai dizer estrelas e candelabros, que quer dizer pastores e igrejas. Eu já disse no versículo 2, ele vai dizer: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu sei que você não suporta os maus, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Ou seja, você pôs à prova aqueles que são os falsos pregadores do evangelho. Você submeteu a uma prova para saber a diferença dos que são e dos que não são, daqueles que pregam as heresias deste tempo. E aqui nós começamos a entender algo de Cristo ao meu respeito e ao teu respeito quanto igreja. Porque ao mesmo tempo que ele escreve a igreja de Éfeso, e depois vai escrever a igreja em Esmina, em Pérgamo, e assim sucessivamente, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele escreve para mim e para você quanto igreja do Senhor. Porque a esperança daquilo que o livro da revelação nos traz, não está condicionado somente às 7 igrejas, mas está condicionado a todo aquele que ouvir e for fiel até o fim. E nós estamos inseridos nesse contexto. E ele está dizendo para mim e para você como igreja: eu conheço as suas obras. Eu sei o que você tem passado. Eu sei do seu esforço e da sua perseverança em meio às lutas. Quando ele fala de esforço, João está falando de paciência.
Ele está falando de estar suportando pacientemente, se esforçando para tal, porque ser paciente exige de mim e de você esforço. A não ser que você seja dotado desse dom maravilhoso de paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, fé, mansidão, paciência. O mais fácil de todos, domínio próprio. A paciência é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai nos trazer isso. Eles vão projetar aqui, daqui a pouco nós lemos. O Senhor, Ele conhece as nossas obras. Quando nós olhamos para isso, nós estamos entendendo que Deus conhece, sendo elas boas ou elas ruins. Porque Deus sabe aquilo que nós fazemos, não só aos olhos de todos, mas aquilo que fazemos no secreto. Quando Jesus vai ensinar acerca da oração, Jesus vira para os seus discípulos e aqueles que ali estão, Ele fala: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e busque, ore a Deus em segredo, no secreto, que aquele que te vê no secreto te recompensará. Se Ele nos vê orando no secreto, Ele também nos vê fazendo todas as outras coisas no secreto. Porque Ele é Senhor e Ele conhece as nossas obras. Ele está dizendo à igreja: eu conheço as suas obras, aquilo que você realiza. Conheço o seu esforço, eu conheço a sua paciência. Eu sei da sua luta, igreja. Eu sei o quão difícil tem sido você perseverar em dias tão difíceis. Eu sei o quão dolorido tem sido se esforçar para continuar firme diante das circunstâncias adversas que se apresentam diante de você. Eu sei dos seus medos. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei dos seus anseios. Eu sei de todas as coisas ao seu respeito. E não importa como você entrou aqui nessa noite, igreja, o Senhor da igreja conhece a minha e a tua vida. Ele sabe aquilo que paira na minha vida e na tua vida. Davi vai escrever o salmo e vai dizer assim: sonda e me conhece, porque tu és o Senhor que esquadrinha o meu coração. Tu és o Deus que sabe todas as coisas ao meu respeito. Antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece. Se eu me assentar ao mais alto céu, ou se eu descer ao mais profundo abismo, ali os seus olhos me verão, porque eu não posso fugir da tua face. Tu és o Deus que conhece todas as coisas. E eu quero dizer para você, igreja, Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece aquilo que tem sido motivo de choro para você hoje. Deus conhece aquilo que tem tentado atrapalhar a tua caminhada. Deus sabe o quanto você está se esforçando para ter vida com Deus, o quanto você está se esforçando para perseverar nas coisas de Deus, o quanto você está pelejando para viver a vontade de Deus. Deus sabe. Mas Ele também sabe aqueles que têm abandonado a fé, aqueles que têm preferido as suas paixões. Ele também sabe daqueles que têm aberto mão da sua vontade para viver a sua vontade. Porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso esforço, mas também a ausência dele. Ele conhece a nossa perseverança, mas também conhece a ausência dela. Ele sabe o quanto nós nos esforçamos para não suportar aquilo que não vem de Deus, como também suportarmos aquilo que não vem dele, e desejamos isso. Porque nesse primeiro contexto, é isso que João está dizendo à igreja. O fato de Jesus nos conhecer no mais profundo de quem nós somos. Nós podemos nos esconder de tudo e de todos. Eu posso ser uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja, e está tudo bem, para mim, para o pastor, para a minha esposa, para o meu esposo, para um amigo, mas não para os olhos de Deus, porque aos olhos de Deus todas as coisas estão nuas.
estão expostas, porque Deus conhece a minha e a tua necessidade, Deus conhece o meu e o teu choro, Deus conhece a minha e a tua vontade de estar na presença dEle, e de se esforçar e buscar com perseverança a vontade dEle para nós, não suportando as doutrinas falsas, dos falsos pregadores, antes vivendo segundo a sua vontade. Mas também conhece quando nós não queremos nada com nada, quando nós estamos vivendo uma vida e brincando de ser crente. Hoje nós só cantamos música aqui de volta de Cristo, e a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Havia uma certeza no coração de João, havia uma certeza no coração de Paulo, havia uma certeza no coração de Pedro, que precisa haver no meu e no seu coração: Jesus está voltando. Jesus está às portas. Apocalipse capítulo 3 diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Há tempo de nós abrirmos o nosso coração, ainda há tempo de nós dizermos: Senhor, entra e toma o controle das nossas vidas. Senhor, entra e seja Senhor da minha vida. Ainda há tempo, porque João vai continuar escrevendo no versículo 3 e vai dizer assim: você tem perseverado e suportou provas por amor do meu nome, por causa do meu nome, sem esmorecer. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, depois nós voltamos em Gálatas. Nós tivemos quinta-feira na convenção do MED. Como eu disse, essa semana teve bastante atividades aí, compromissos pastorais. Nós tivemos quarta-feira na JNI, convenção da JNI. Nós tivemos quinta-feira na convenção do MED. E o reverendo, esqueci o nome dele, o Luciano Duarte. Rapaz, esqueceu o nome do Luciano Duarte. Pior que está gravando, hein? O reverendo Luciano Duarte, ele ministrou sobre o caráter, o carisma, as fraquezas, sobre dom e fruto do Espírito Santo, uma mensagem sensacional. E quando ele falou sobre fraquezas, isso me chamou a atenção. Eu até brinquei no caminho, voltei no caminho e disse: eu estou com esse texto na cabeça, vai sair sermão para domingo. Rapaz, não saiu nem esse, nem os dois que eu tinha preparado, e saiu um outro que eu... Mas tá assim que Deus faz. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. João escreve à igreja em Éfeso e diz assim no capítulo 3: você tem perseverado e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aqui Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer quando sou injuriado, eu sinto prazer quando padeço por necessidade, ou quando passo pelas perseguições, eu sinto prazer nas angústias. E aí, antes desse versículo, se você não lê o restante dele, você vai falar: então Paulo é maluco. Porque quem gosta de passar necessidade? Quem tem prazer nas injúrias, nas perseguições, nas angústias? Quem gosta de estar fraco? Mas Paulo vai dizer o seguinte: tudo isso por amor de Cristo, porque Ele passou isso para que eu e você estivéssemos aqui. E ele complementa dizendo: porque quando eu passo por todas essas coisas, eu me sinto fraco, mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o versículo vai continuar dizendo que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque é nesse momento que eu entendo que não sou eu, é nesse momento que eu não entendo que eu entendo que não depende de mim, é nesse momento que eu entendo que por mais que eu faça, as minhas condições são limitadas. Por mais que eu tente, a minha forma de agir e pensar é minúscula diante da grandeza e da soberania de Deus. E aí quando eu acho que eu não vou mais aguentar, que eu não vou mais suportar,
Aí, aqui João me dizendo: você tem perseverado e suportado as provas por causa do meu nome, assim como Paulo escreve à igreja em Coríntios, e você não esmoreceu. Sabe por quê? Não é por você, não é pela sua força, não é pela sua maneira, não é porque você é isso ou deixa de ser, mas é porque o meu poder que habita em você, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você acha que está fraco, aí eu te fortaleço, porque você diminui e eu cresço, e eu manifesto o poder em você e através de você. Porque não se trata de nós, se trata dele. Não se trata daquilo que a igreja pode fazer, mas daquilo que o Senhor da igreja faz através dela. Não se trata daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero. Talvez você entrou nessa noite padecendo perseguições, sofrimento, fraco, vivendo injúrias e padecendo angústias. Mas por amor a Cristo, você entende que nessa fraqueza, nesse momento de dificuldade, sem esmorecer, mas perseverando e suportando elas, você é fortalecido pelo poder de Deus. A igreja de Éfeso, a igreja de Efésios estava desta maneira. Aqui o Senhor, ele vai trazer isso. E quão bacana deve ser ouvir isso de Jesus. Mas ele continua dizendo: tenho, porém, contra ti o seguinte. Até aqui a igreja em Éfeso estava: eu me esforço, eu sou perseverante, eu não suporto as heresias, eu pus à prova os falsos profetas, os falsos pregadores, tenho passado por tribulações e por lutas, e tenho suportado sem esmorecer. E o Senhor reconheceu isso, glória a Deus. E é muito bom, porque o Senhor, ele reconhece. O Senhor conhece as nossas obras. É assim que João começa dizendo. Mas por conhecer elas, ele vai dizer o seguinte no versículo 5, versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Quando ele fala de primeiro amor, ele está falando da experiência cristã a partir de um novo nascimento. Ele está falando sobre o fato de você ser nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. São tantas circunstâncias que a igreja em Éfeso está passando, são tantas situações adversas que ela tem que enfrentar, que ela se esqueceu de algo. Ela se esqueceu do primeiro amor. Ela se esqueceu do início de tudo. Ela se esqueceu da essência da presença de Deus. Ela se esqueceu da essência do poder de Cristo no meio dela. Sabe quando você aceitou a Cristo? Sabe quando você veio para a igreja, você tinha aquela fome, aquela sede, que você queria ler a Bíblia toda hora, que você queria ouvir pregação toda hora. Eu lembro que quando eu me converti, estava na época na febre do Marco Feliciano, olha que benção. E aí eu entrei naquele processo de conversão, quando eu me converti mesmo. E eu ouvia Marco Feliciano toda hora. Aí chegou uma época que eu ia pregar, isso com meus 18 anos de idade. Eu falava assim, num raio de 2 quilômetros. Quem conheceu o Marco Feliciano sabe o que eu estou falando. Mas eu gostava. Não que eu não goste, lógico que aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos e assistimos vai mudando com o passar do tempo. Eu ainda faço tudo isso, mas o que eu estou dizendo? Eu estou trazendo à memória sua algo que eu fazia, porque talvez você fazia também alguma coisa parecida. Aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de estar na igreja, e não para ver as menininhas, os menininhos, para estar na igreja mesmo, para adorar. Aquela vontade de estar na igreja para celebrar, para cultuar. Aquela fome de entender a palavra, que às vezes até importunava o pastor: pastor, deixa eu fazer alguma coisa na igreja. O pastor: calma filho, você tem que passar na sala do discipulado, você tem que passar. Não, mas eu quero fazer alguma coisa, porque você tinha sede, você tinha fome. Agora a igreja em Éfeso esqueceu disso.
gente, irmão Alexandre. Porque as lutas são tantas, as provações são tantas. Aqui Jesus está dizendo: eu sei das suas provas, eu sei das suas lutas, eu sei dos seus embates com os pregadores que pregam heresias, eu sei de tudo que você tem suportado e tem precisado perseverar diante das circunstâncias, eu sei. Mas você esqueceu da base, você se esqueceu da essência. Você está preocupado com tantas coisas que se esqueceu do básico. Você esqueceu da minha presença. Você esqueceu de me adorar como você me adorava antes. Você esqueceu de trazer a sinceridade do teu coração quando você orava. Você esqueceu de adorar, não só porque você sabe as canções, mas porque você acredita naquilo que você está cantando. Você esqueceu. E muitas vezes nós estamos envolvidos por tantas coisas. Por isso, muitas vezes nós passamos por tantas circunstâncias adversas, como a igreja em Éfeso estava passando. E a igreja abandonou o primeiro amor, aquela experiência que ela tinha com Cristo, depois do novo nascimento, depois de nascer de novo. E agora o Senhor vai trazer uma instrução à igreja, e Ele vai ajudar a igreja e dizer assim: lembra-te de onde caiu. Traz a sua memória aonde foi que tudo isso acabou. Traz a memória aonde foi que você parou de me buscar de fato. Traz a memória quando você deixou de me adorar na beleza da minha santidade. Traz a memória quando eu deixei de ser menos importante do que tudo aquilo que você faz hoje. Traz a memória. Volta no início. Quem já viajou aqui, eu lembro que antigamente nós não tínhamos GPS, Waze, como nós temos hoje. E quando nós íamos fazer alguns trabalhos missionários, como eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, na África, e nós errávamos o caminho, nós voltávamos no início. Eu não tinha o Waze, o GPS que falava, não, vai. E não eram uns caminhos assim fáceis, mas uns caminhos que só Jesus. Teve um precipício que eu passei lá, que naquele dia o motorista quis ser gentil, e aí ele ficou à direita, que era um barranquinho assim fino, para que o outro ônibus passasse à esquerda. O negócio era tão íngreme que a gente olhava assim e não tinha fim. E aí ele virou para nós e falou assim: ó, vai todo mundo para a esquerda para balancear o ônibus. Eu não tinha nem casado ainda, irmão. Eu falava: Jesus, me ajuda, me deixa casar. Aquela oração de solteiro, né? Desesperado. Cada prova, irmão. E aí errava o caminho, o que fazia? Não, vamos voltar do lugar onde a gente sabe. É isso que Jesus está falando aqui. Você se perdeu, você errou o caminho, você fez do seu jeito, você teimou com o Waze. Volta para o início, volta para o começo. Lembra de onde você caiu, lembra onde tudo começou a dar errado, e volta. E Ele vai continuar dizendo assim: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ele está falando: volte ao início da sua vida cristã. Volte a me buscar, volte a orar, volte a me desejar, volte a me adorar, volte a se render diante da minha presença, volte a se lançar diante dos meus pés e a entender que eu sou tudo que você precisa e que você tem. Mas se arrependa da forma como você tem vivido, que não tem me agradado. É Deus falando à igreja em Éfeso. Quando você se arrepende, e arrependimento, eu gosto de dizer isso, eu digo para jovens principalmente, eu digo: arrependimento não é choro. Pode haver choro,
Mas arrependimento é transformação de vida. Quando nós nos arrependemos, lá atrás, nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Eu entendi a minha fragilidade diante de tamanho amor, de tamanho poder. Eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e agora, revestido deste poder, eu fui regenerado, justificado, adotado como filho. Eu faço parte da família de Deus. E mais do que isso, Ele me encheu da presença do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. Mas talvez ao longo do caminho alguma coisa deu errado, e o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: lembra onde foi que deu errado, volta lá, se arrepende, volta ao início da tua vida cristã, porque eu tenho coisas para fazer na tua vida e através dela. Ainda é tempo de nós voltarmos, ainda é tempo de nós buscarmos a presença dEle. Irmão, nós somos mordomos de tudo isso aqui. Nós temos que cuidar de tudo isso aqui, de tudo que você tem na sua casa. Mas tudo isso vai ficar, e o que vai valer no final de tudo é a presença dEle. É isso que Ele está falando para a igreja. É isso que Ele está dizendo para a igreja. Você sabe aonde tudo começou a dar errado, volta. Porque é lá no ponto de partida que eu vou ter um encontro contigo novamente. A Bíblia diz que Jesus encontrou João no mar de Tiberíades, pescando, no que a Bíblia chama de a pesca maravilhosa. Só que até metade do texto não tem nada de maravilhoso, porque Pedro pescou a noite inteira, ele não pescou nada. Ele saiu frustrado do mar, do lago, com os seus amigos, com o seu barco, a sua rede vazia. Jesus empresta o barco de Pedro, Jesus prega a multidão. Depois de pregar a multidão, Ele fala para Pedro: Pedro, vamos um pouquinho mais a fundo. Pedro fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira, se tem alguém que entende disso, sou eu. Não deu nada certo, mas debaixo da tua palavra eu vou e vou lançar a rede. E ele faz isso, e agora ele pesca de uma maneira que ele não consegue, as suas redes não conseguem suportar, o seu barco não consegue suportar, ele precisa chamar ajuda. E no final do texto, Jesus vira para ele e fala: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você é pescador de gente, você é pescador de alma, você é pescador de homens. Mas Pedro vai vivendo a vida com Cristo, ele vai testificando do poder de Deus, do agir de Deus, dos milagres de Deus, da vontade de Deus. Ele vai experimentando a presença de Cristo a ponto de tocar em Cristo. Mas ele nega. A Bíblia diz que ele chora amargamente, ele se arrepende. Mas diante disso tudo, ele volta para o mar de Tiberíades. E ele volta a fazer o quê? Ele volta a pescar peixe. E quem que aparece lá? Jesus. Porque Jesus continua insistindo em mim e em você. Jesus vai ter um encontro com Pedro. Tipo: Pedro, eu não falei que não era para você pescar mais peixe? Pedro, o que você está fazendo de novo aí? Talvez seja a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Eu já não mandei você parar, eu já mandei você abandonar isso, eu já não mandei você parar com tudo isso. Você não quer apacentar minhas ovelhas, você não quer viver o sobrenatural daquilo que eu tenho para você. Então se arrepende, volta do início, volta ao início da sua vida cristã, volta ao início das práticas das primeiras obras. É isso que Jesus está falando à igreja, é isso que Ele falou para Pedro, é isso que Ele nos fala nessa noite. E Ele finaliza dizendo: se você não se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí ele vai dizer: mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos Nicolaítas. Os Nicolaítas eram uma seita da época, e essa seita, eles se denominavam ali apóstolos, e eles
pregavam o direito à liberdade, e também o fato de que o prazer do corpo não afeta o espiritual. Ou seja, você pode viver de qualquer forma e de qualquer maneira, que está tudo bem. Era isso que os nicolaítas pregavam. E a igreja, ela resistia a isso. E Jesus vai novamente, aqui mesmo, diante de uma repreensão, falar: mas vocês têm ao favor de vocês o fato de que vocês odeiam essas obras. As obras que eu acabei de dizer a vocês, que são dos nicolaítas, eu também odeio elas. E aí vem a parte sobrenatural, fechamento dela, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da vida, da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E eu encerro dizendo que mesmo diante de todas essas adversidades, isso não pode interferir na minha vontade em buscar a Deus, no meu primeiro amor. Sabe, quem é casado aqui sabe o que eu vou falar agora. Porque às vezes a gente tem mania de que a gente conquistou, aí a gente não precisa mais fazer as coisas, né? Teve um tempo atrás que a minha esposa falou assim: nunca mais você fez surpresa para mim, né? Está aqui, não me deixa mentir. Eu virei para ela e respondi, eu falei: amor, você me desculpa, mas é que é tão corrido, né? É nossa desculpa, né? Tão corrido. Aí ela falou assim: mas era corrido na época que a gente namorava. Eu falei: mas era bem menos, né, amor? Eu só tinha uma bicicleta, né? Eu ia declarar imposto de renda, eu nem declarava, irmão. Só tinha. O que você tem que fazer essa semana? Tem que trocar a correia dentada ali da bicicleta. Tinha muita coisa. Brincadeira à parte, mas essa é a nossa desculpa. Ela me cobrou de algo, ela disse: amor, você nunca mais fez surpresa. Eu disse: mas é que agora é corrido, irmão. Não é que é corrido, é que a gente costuma com as coisas e a gente deixa de fazer. É porque a gente conquista, a gente deixa de fazer. Só que a vida com Deus não pode ser assim. Eu não posso me acostumar com o santo. Eu não posso me acostumar com o sagrado. É o culto, eu vou para o culto. É mais uma pregação, é uma pregação. É mais um louvor. Não, irmão. Pode ser o último. Amanhã não existe. E o que nós fizemos hoje? E o quão nós buscamos hoje? E o quão nós nos entregamos à vontade dEle hoje? Por mais que nós tenhamos afrontas, lutas, dificuldades, problemas, e tenhamos que perseverar diante dEle, nos esforçar, ser paciente, porque o Senhor conhece todas essas coisas e peleja a nosso favor, nós não podemos retroagir diante do primeiro amor. Nós precisamos continuar buscando, porque existe uma promessa para aqueles que buscam, e a promessa diz assim: ao vencedor eu vou dar de comer da árvore da vida. Adão e Eva preferiu do conhecimento do bem e do mal. Eles não comeram, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vocês vão comer da árvore da vida. Existe um maná escondido, existe um nome que ninguém conhece, que só eu conheço, e eu tenho estabelecido sobre a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós cantamos aqui: Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem. Mas será que nós estamos preparados para essa volta? Será que nós estamos preparados para comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus? Lá não haverá mais choro, meu irmão. Lá não haverá mais pranto. Lá não haverá mais tristeza. Lá não haverá mais saudade. Lá não haverá mais prova. Porque já as primeiras coisas serão passadas e tudo se fará novo. Você crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus e adorá-lo.
E se o Espírito Santo falou contigo, eu quero convidar você a sair do teu lugar. Nós não conhecemos a sua necessidade, as suas lutas, nem a forma como você tem vivido com Deus, mas Ele é Senhor e conhece as minhas e as suas necessidades. E nós vamos adorar ao Senhor antes de orar. Mas eu quero que você foque na promessa nesta hora, e você se renda diante da presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero provar, eu quero comer da árvore da vida que está no seu paraíso. Senhor, eu quero perseverar, eu quero me esforçar por intermédio da ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, e vencer. Mas não me deixa em meio às circunstâncias se esquecer da tua presença, não me deixa se esquecer da essência da tua presença. Não me deixa, Senhor, esquecer-me, Senhor Jesus, do quão bom é te adorar e te buscar em oração. Ainda há tempo de voltar. Enquanto nós adoramos, se essa mensagem falou contigo, sai do teu lugar, e nós vamos orar com você. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Glória a Ele. Estrangeiro. E conforme você for sentindo a presença do Espírito Santo te tocar, te incomodar, sai do teu lugar. Meu Jesus, vem buscar. Hoje é o dia que Ele preparou para você voltar para a presença dEle, para você se encher da presença dEle. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. E Ele vem, não mais tristeza. Não haverá. Junto com os anjos nós adoraremos. Diga o Cordeiro que se entregou. E Ele vem. Ele virá, igreja. Ele virá para me buscar e te buscar. Volte à essência do primeiro amor nessa noite. Volte para a presença dEle. Volte a Ele nessa noite. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, se você é noiva, adora Ele. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és. Glória a Ele nessa noite. Todo louvor, vamos cantar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos cantar, então vem,
A trombeta está soando, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar, o rei Está voltando, o rei está voltando. a trombeta está soando, O meu nome irá chamar. sim, o rei está voltando, O rei está voltando. Aleluia. ele vem me buscar. Antes de orar, eu quero fazer 2 convites a você. Não precisa acender a luz. Talvez você ficou constrangido de estar vindo aqui como alguns irmãos vieram. Mas eu quero convidar você que precisa de um renovo da parte de Jesus nessa noite. Dá um sinal com a tua mão. Todo mundo está com o olho fechado, está com a cabeça baixa. Não se sinta constrangido, irmão. Não se sinta envergonhado. Daqui nós conseguimos te ver e nós queremos orar com você. Dá um sinal com a tua mão. Você que entendeu a mensagem, fala: Senhor, eu quero nessa noite. Aleluia, uma mão, aleluia. Eu quero, Senhor, me renovar da tua presença. Eu quero me revestir dessa autoridade. Eu quero ser cheio de novo. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Dá um sinal com a tua mão. Nós vamos orar com você. Da onde você está? É o tempo que nós temos, meu irmão. É o tempo que nós temos de voltar. Pode não haver uma segunda chance. Os obreiros me ajudem, quem for levantando a mão. A Márcia já está ali, obrigado. Nós vamos orando com você. Se há alguém no nosso meio nessa noite que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você também a dar um sinal com a tua mão e nós queremos orar com você. Pastor Rodolfo, eu ainda não aceitei a Jesus, eu ainda não confessei publicamente que Ele é Senhor e Salvador. Eu estou vindo na igreja, eu estou ouvindo as mensagens, eu estou entendendo, mas eu ainda não aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. E eu quero fazer isso hoje. Dá um sinal com a tua mão. Nós queremos orar com você. Essa é a chance que o Espírito Santo te dá, para que Ele possa tomar o controle da tua vida. Aleluia, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. E o teu Espírito Santo, que tem o controle de todas as coisas, é Senhor na igreja. Ele conhece a necessidade do teu povo e ministra segundo a vontade do Senhor para nós. E nessa noite, Senhor, houve uma mensagem que veio de encontro à necessidade do nosso coração, na onde pudemos, ó Deus, compreender que o Senhor nos conhece na plenitude, de maneira completa, no mais profundo do nosso ser, e sabe tudo aquilo que estamos passando e vivendo. Mas mesmo diante de todas as coisas, nós não podemos retroagir diante das situações, retroceder espiritualmente, mas antes focarmos e buscarmos a tua presença com tudo que somos e temos, e voltar à essência da adoração, aos pés do Senhor, ao tempo em que, Senhor Jesus, buscávamos com toda a intensidade a tua presença. Porque existe uma promessa reservada, existe uma esperança que nós não vemos, como Paulo diz à igreja em Roma, mas nós cremos, porque a esperança que se vê não é esperança, mas aquilo que nós não vemos, nós cremos. E a esperança é essa, que o Rei está voltando, e nós comeremos da árvore da vida, aqueles que forem fiéis. Senhor Jesus, obrigado pela vida desses irmãos que levantaram as mãos, aqueles que chegaram aqui, aqueles que se reconciliaram contigo.
Espírito Santo ajuda eles. Não tem sido fácil para eles, assim como não tem sido fácil para a tua igreja, mas é necessário, Senhor, esse reconciliamento, é necessário, Senhor, essa reconciliação, é necessário, Senhor Jesus, voltarmos ao primeiro amor, porque o Senhor sabe e conhece todas as coisas a nosso respeito. O Senhor nos ama, nos abraça e nos envolve, e nos ajuda na caminhada a vivermos a tua soberana, agradável e perfeita vontade. Senhor Jesus, ajuda esses meus irmãos, ajuda esses, ó Deus, no qual os obreiros, os intercessores estão orando. Ajuda a tua igreja, ajuda aquele que não pode estar conosco, que está em casa, no trabalho, mas que está com a tua mão levantada, está clamando do teu sofá, está declarando: Senhor, toma o controle da minha vida, enche a minha vida a tua presença. Eu quero voltar à essência da tua presença, ao primeiro amor. Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, na certeza da vitória. Obrigado por esta noite. Seja ao Senhor honra, glória e todo louvor. E você que crê e recebe, aplauda e glorifica, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Você recebe? Louvado seja Deus pela tua vida. Aos irmãos que levantaram as mãos aí, se quiserem nos procurar, nós pastores, hoje ao longo da semana nós estamos disponíveis. Queremos conversar, queremos caminhar com você, discipular a tua vida, para que você continue firme naquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Que Deus te abençoe na caminhada, e que a presença dEle seja tudo para nós, em nome de Jesus. Estenda a tua mão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite na tua presença. Obrigado por nos trazer em segurança, obrigado por nos permitir ter um tempo poderoso, Senhor, de adoração, de oração, e da tua palavra, na qual pudemos, ó Deus, ser alimentados do céu, do alto. Obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu entregar como um culto agradável diante da tua presença. Que o Senhor agora nos leve em paz e em segurança para nossas casas. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma noite de paz, de vitória e de bênção. Que seja uma semana cheia, Senhor, da tua presença. Que acima de tudo e de todas as coisas, que nós venhamos a desejar o Senhor, Pai, e termos tempo de qualidade contigo. Senhor, reveste a tua igreja com teu poder, com as tuas armaduras. Senhor Jesus, encha com teu Espírito Santo. Dá força, Senhor, dá graça. Vem com misericórdia, vem com poder e unção sobre eles, para que tenhamos, ó Deus, uma semana de bênção e de vitória na tua presença. Em meio a todas as circunstâncias, nós venceremos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Pai. Nós te damos honras e graças. Obrigado, Senhor, que o Senhor sobre nós levante o teu rosto, que o Senhor nos conceda a tua paz, que o amor do Senhor Jesus esteja sobre nós, que a graça e comunhão do Espírito Santo com cada um de nós, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, hoje e para todos sempre. E você que quer comigo, diga bem forte amém. Vá debaixo da paz e Deus te abençoe.